Johnny. Ei, Beleza? Fernandinho, boa noite. Tranquilo? Boa Beleza? noite. E essa galeria aí de fotos aí? Pois é, tem uma sequência aqui boa aqui, ó, de décadas atrás. Legal, hein? Legal. E aí a Aham. família aí, ou tem a família aí ou é você? Não, na verdade aqui é o meu quarto, aqui na casa dos meus pais, e as minhas fotos Ah, antigas aqui que estavam aqui, são fotos bem legal. antigas mesmo. Primeira Que massa. Xterra, aquela ali, ó, que tá aqui ó, no cantinho aqui de cima, ó, é lá em San Ah, Diego, em 95. legal. Legal, As excelente, hein? as E fotinhas essa mais blusa aí antigas. é do Hawaii, não? Não. Não, isso aqui é um parque Não, né? nacional lá dos Estados Unidos. Joshua Tree. Ah, legal, legal. É, Beleza. A galera tá e aí? entrando aí, né? Vamos dar início aí Bora. à nossa live aí. Agradecer a Aham. sua presença aí, agradecer a presença aí de quem já está entrando. Vamos começar então. Como que vai ser a dinâmica aí da nossa live? Então, vou fazer aqui a apresentação, né, do nosso convidado, as conquistas dele. É, Ele depois vai começar a falar o histórico dele, e o objetivo aí da live são os truques mentais, né? Então, assim, o que o João JC061 utiliza aí para se manter na rotina, para se manter motivado. E à medida que ele for falando o histórico, a gente vai identificando os truques aí que vão surgindo ao longo dessa história, e aí é aquele esquema, né? Quando surgir o truque, eu vou subir a plaquinha aí do truque. Beleza? Então vamos lá apresentar o nosso convidado aí, João Carlos Gonçalves de Almeida, né? Isso 43 aí, isso anos, aí. 43 anos aí, mês que vem, dia 22, 30 anos de Exatamente. triatlo, começou em 1990, então já teve um mundial aí de triatlo olímpico da ITU, 2 vezes mundial do Xterra, 15 vezes Ironman, 6 vezes Ironman do Havaí, bicampeão amador geral do Ironman Brasil 2001-2002, sendo que seus melhores tempos aí em Ironman foi em 2002, 8,57, 2017, 8,58, tá? Sócio aí da 061, tá? E em Brasília, ele também tem os títulos aí, né, dentro do triatlo, do atlo. E as provas de Brasília são provas intermediárias que ele costuma colocar aí na sua periodização, quando o objetivo é uma prova-alvo. E isso eu já aproveito aí para falar que é um truque aí do João, né? Já é um Com truque certeza. aí, né, de ter essas provas intermediárias para o motivar aí a manter na rotina. E aí em 98 o João foi campeão brasileiro de duatlo, em 1998. Em 2000 ele foi vice-campeão brasileiro de triatlo. E mais recente aí 2013, 2014 foi campeão aí da MKS, né, do circuito MKS. E ano passado foi vice-campeão, foi o vice ou foi o Thiago, né, que foi o campeão do Ah, circuito, né? foi isso mesmo. Legal. E muitas pessoas ficam curiosas aí de como que é o percentual de gordura aí do shape de grilo, né, que o pessoal fala, né? Em 2015, eu tenho uma avaliação lá com o João, e aí eu resgatei. A gente fez um trabalho aí de 4 meses, em que ele chegou lá com 60 quilos, 11% de gordura, e a gente finalizou aí com 58 quilos. Então, assim, o João pesa menos de 60 quilos quando está treinando aí para uma prova-alvo, né? Então, sub-60. É isso mesmo, com Né? certeza. Pré-Ironman é por aí mesmo, é 57, 58 quilos. Aí corre Só fácil, saco. né? Filezinho de borboleta lá, ó. Essa aí Não, é minha beleza. irmã, abusada. Essa aí é minha Essa, irmã, por essa, isso que ela tá essa falando irmã, isso, ó. É minha irmã, deixa ela. essa aí é que nadava lá na Telestar, não? Ah, ela nadou. Mas naquela época Tinha. lá, Fernando, que a gente nadava, ela estava jogando futebol com um grupo de meninas. Não sei se você lembra de umas meninas que jogavam bola no final de tarde lá no campinho, na quadra, e ela fazia parte dessa equipe. Ah, é. Mas eu lembro de uma É, irmã que ficava nadando com a gente ali na Telestar, ali atrás do UNB, né? devia ser ela mesmo, que dali ela ia
para aula Vamos de nadar futebol aí. dela, ela frequentava ali, ela Aham. fez os triatlos das antigas também, tripateta também. Legal, legal. Vamos lá, a galera tá toda aí, ó. Nadai, o Ernesto aí, Savini. Vamos lá então, Savine, Johnny. Vamos. Wilson, bora. Isso, né? A galera tá toda Wilson, como aí. sempre. É, então vamos lá ao seu histórico, né? Então, assim, como que foi o início aí no esporte? Como que. Conta aí pra gente. Vamos aí. É assim, na minha família já era super envolvida com esportes, né? Família da minha mãe, família do meu pai, a da minha mãe especificamente já estava envolvida na natação. Meu avô foi presidente da Federação Cearense de Natação, então Legal. eles eram super Legal. envolvidos, assim, minha mãe já era nadadora, meu pai, família do meu pai, o pessoal já era da luta, do karatê, do judô, então o esporte estava sempre Legal. envolvido na nossa família, Legal. a gente com meus irmãos não foi diferente, né? Legal. É, até meus 12 anos, na minha formação ali, a minha base foi a natação e o judô, mas era Tá. natação por atividade física. Eu não era competidor de natação, nunca gostei daquele clima de natação, da competição, ficar esperando, chama, espera Aquela ali. arena Então, ali, né? Eu não me é, identificava, não. Aquela arena ali, eu aquela não gostava. situação era meio esquisita, eu não gostava É, muito, mas nadava. E aí, os meus tios já eram educadores físicos, a minha mãe também é educadora física, e estavam envolvidos legal, na natação competitiva. Meu tio Antônio legal. Júnior, né, com a Glai Sim, Menezes, o Rafael, é, legal. e meu tio Ney também já dava treino para triatleta em 1990, os caras mais Sim, velhos. Então, O Lico falou na live anterior que treinou com o Ney natação, né? Então isso, já muita essa gente galera um treinou lá pouco na. mais. Manel Preto, Ernesto, uma galera assim, os bons Ernesto. de Brasília treinavam lá. Então eu já tinha essa facilidade de ter estrutura, piscina, técnica. E Uhum, também tinha até a bicicleta. Um ano antes de eu começar a fazer meu triatlo, meus pais foram para os Estados Unidos, compraram umas bicicletinhas de ciclismo para eles, umas legal, Peugeot 12 velocidades. Na época é tipo o legal. DI eletrônico hoje. Aham, Então eu tive a facilidade. E o campeonato brasileiro infantil era muito constante, né? Era muito competitivo. legal, A gente tinha 8 provas por ano aí, então tinha gente e tinha estrutura para treinar. legal, legal. Esse já é outro também, ó. Com certeza. Legal, legal. É, e com 13 anos você fez 13 anos triatlo infantil, né? Você comentou as distâncias aí de 300 metros, 10 quilômetros, 2 quilômetros correndo, né? Hoje em Era uma dia não tem, eternidade. né? É, cara, tem, né? Eles dividem mais hoje em dia. O triatlo infantil, quando tem campeonato, provas, eles dividem bem mais, assim, né? Por faixa etária. 10 anos, nada 100 metros, pedala Ah, 4, tá. corre 500. Antigamente era tudo igual. Legal. Até 15, até 14 anos, era essa distância enorme aí. 300, 10, 2. É Pra muito, gente né? demorava horrores, bem. Aquela 300 volta no no. parque da cidade por fora lá era longa, pedalando, viu, pra gente com Aham, 13 anos de idade. legal. Que era ali no pedalinho, né? Era no pedalinho, né? Eu estava conversando com o Legal. Ken esses dias, tal, a gente fazendo ali, lembrando, esse foi o terceiro triatlo infantil, ou o segundo triatlo infantil de Brasília. Um ano antes Aham, teve. Na verdade, eu comecei 21 de maio de 91, né? Foi o meu primeiro triatlo, 91. tá. Então, foi o segundo triatlo infantil lá no pedalinho do Parque da Cidade, inesquecível. Pedalei de boné para trás, não precisava nem de capacete. Caraca, aí era roots, hein? Aí era roots, Era sunga e época, boné. era época do metiolate. Se caísse da bicicleta, era metiolate, né? Com certeza. Legal. É, e aí, com 13 anos, lá em 91, primeiro triatlo infantil, e com 16, já em 1993, você fez o primeiro short triatlo, né? Então demorou aí uns 2 anos para você encarar essa distância maior aí, né? Foi, não, com certeza. Como eu falei, era sofrido esse mini triatlo pra gente, né? O 310-2. Então, para eu dobrar essa distância, era uma coisa séria, não Aham. era ir ali. Então, eu me lembro que foi no Yacht Clube, Leandro Macedo, Leandro ganhou a prova,
E aí foi legal, me lembro perfeitamente como é que se fosse esse triatlo aí. E o Macedo competia na distância, era olímpico? Tinha um short para a galera e era profissional? Como que era? Não, era tudo short Tudo para todo short. mundo. E não tinha Legal. profissional, não, é geral, né? Aquela história do geral. Os 5 Geral. primeiros sobem no geral, o Ganhava. restante cai para a categoria. Ele ia Legal. lá, mas foi bacana. Eu me lembro que eu estava no quilômetro 1 da corrida e os fogos de artifício da chegada Chegando. dele. O Leandro chegando, no quilômetro 1 ali, ele chegando, entendeu? Legal, legal. Legal. E com 16 anos já tinha o circuito lá em Santos, né? Não, Santos já tinha desde sempre, desde 91, Não, acho que começou. de 91, mas você começou a frequentar com os 16 depois de vir o short, né? Foi, eu fiz esse primeiro triatlo aqui em Brasília, esse short, e aí logo na sequência, em 93, eu já viajei para ir para Santos, fazer o circuito lá do Troféu Brasil, que na época era o circuito mais forte de triatlo do Brasil, né? Legal. Então, todos os campeões estavam lá, Manzan, Leandro, Mariana, Aglaia Menezes, entre vários outros, Armando Barcelos, Marcos Ornelas, vários deles, né? E ali, quando eu fui primeira vez em Santos, eu vi que aquilo ali era a prova do Brasil e quem quisesse estar bem, tinha que estar bem ali. E aí, a partir dali, eu botei o Troféu Brasil, o circuito do Troféu Brasil, como minha prova principal de treino, né? As 5 etapas do ano eram meus 5 objetivos do ano e bem nessas 5 etapas. Legal. E era tudo em Santos? As 5 etapas eram em Santos. Tá. Porque hoje em dia teve época que eles colocavam fora, né? USP, já teve até em Goiânia aqui, etapa do Troféu Brasil, né? Pô, isso foi bem mais na frente, eu acho, né? Lá perto do ano 2000 que começaram isso aí. Mas voltando um pouco, nesses 2 anos antes do meu short triatlo, eu fazia o mesmo treino praticamente. Eu pedalava 15 quilômetros no dia e corria 3 no outro. 15 num dia e corria 3 no outro. E nadava aí a cada 2 dias. Foi isso. Meus 2 primeiros anos foi mais ou menos isso. Era isso. E era mais era quase uma brincadeira, não podia exigir muito assim, né? Senão queimava, né? Era só contato com... eu tinha o meu amigo vizinho aqui, João Tomás, meu amigo falecido, amigo de vários aí. João Tomás. Que a gente saía, de vez em quando a gente encontrava outro aqui, que nosso objetivo era fazer o cara sobrar, né? Nosso objetivo do treino era fazer o cara sobrar. Mas era muito bom. Não tinha nem L1, L2, é sobrar de roda, né? Não, era fraco e forte só. As intensidades eram fraco e forte. Só tinha isso. Legal. 16 anos, aí veio 17, um ano depois você já encarou o seu primeiro internacional, né? Aos 17. Foi, 17 anos, começo de 94, também em Santos, Internacional de Santos, começo do ano, prova tradicionalíssima, mais de 1.000 atletas lá. Era impressionante, aquilo ali era adrenalina máxima, né? E descia todo mundo, os gringos, tudo via pra cá, né? Chovia de gringo fazer, né? Na década de 90, o Internacional de Santos era a prova que pagava melhor no mundo no primeiro semestre. Sinistro. Então, teve um ano desse, eu não me recordo qual foi o ano. Cara, mas assim, os 10 primeiros era só os melhores do mundo, praticamente. Do mundo, eu lembro. Veio o Mark Allen, veio o Greg Welch, veio o Spencer Smith. Era impressionante. Era impressionante. Aquele francês, Olivier Massot. Olivier Massot. Tinha os irmãos Benjamin, como que é? Sanson, né? Os nadadores, né? Era impressionante. Eu acho que dava $10 mil pro primeiro. Isso em 1990, né? Era absurdo. Esses gringos, eles vinham mesmo e a prova era super competitiva. E ali fiz meu primeiro 1.500. Né? Eu acho que o Vissa fez também, se eu não me engano, esse primeiro dele, 94, não lembro. Acho que foi 97. O Toigo tá aí, Toigo tá aí. Acho que foi 97, eu e Vissa duelamos lá. Isso, e aí em 94, quando você fez seu primeiro olímpico, que foi internacional, teve pódio aí no Troféu Brasil, não foi? Começou a pegar os pódios aí, né?
94. Eu fiz esse 1.500, mas o objetivo, como eu falei, era o short triatlo de Santos. Aí nas primeiras etapas já eu era da 20, né, até 24 anos aí, 18 a 24, acho que era a categoria. Comecei a pegar uns pódios, quinto, os caras mais velhos, e eu ali o mais novo pegando o pódio. Aí eu comecei a ver que eu era capaz, que eu podia pegar um pódio, ser mais competitivo. E aí as coisas foram engrenando ali. Legal. E aí, 18 anos, 1995, teve aquela mudança aí, né, para morar em San Diego, né? Foi, em 95, meus pais aqui, a gente resolveu, né, tava na hora de aprender inglês, fui para aprender inglês, né, aula de inglês durante 9 meses, e aí escolhi San Diego, não foi à toa, né, porque era um centro de triatlo. Todos os profissionais americanos moram naquele sul da Califórnia ali, na época do inverno americano, e no verão eles vão para Boulder. Então não foi à toa que eu escolhi San Diego. E lá em San Diego eu treinei natação com os caras bons, treinei com o Rock Frey, que era um técnico famoso até hoje aí. Então me envolvi ali um pouco, fiz umas provas. Não foi um ano de muito treino, mas foi um ano bom de aprendizado e de conhecer outras coisas, né? Fiz umas provas diferentes. O Rock Frey é o marido da Wendy Ingram? É o marido da Wendy Ingram, desse vídeo que você botou hoje, né? Foi, a gente colocou lá no... Isso, a esposa dele, né, chegando daquele jeito lá com a esposa do Greg Welch, né? Exatamente, eu nem sabia que ela era a esposa do Greg Welch. Shawn Welch is in a desperate spot. Her body has run out of fuel. No calories to burn. Systems shutting down. The legs are there, you just can't feel them. The eyes still see, but through a gauzy veil of delirium. At this point, Shawn Welch is aware of two things. The finish line is so close, and someone is so close behind. After more than 140 miles, it's come down to less than 100 feet to that damn line. Just yards behind, her stalker appears. It's Wendy Ingram. Their bodies were obliterated, but the spirit held firm. Welch and Ingram crawling in the dramatic spirit of Julie Moss. In a battle for fourth place. You did unbelievable, Sean. Unbelievable. I threw up. Stay calm. Stay calm.
What is the difference between 4th and 5th place? To these two, on this day, it meant everything. Não, e se você botar no YouTube The Crawl, né, que é o rastejar, né, 20 anos depois, tudo em inglês aí, tem um vídeo do CrossFit, da empresa CrossFit, que fez com as pessoas que participaram, sabe? Então, um vídeo recente aí, acho que tem 2 anos atrás, que eles entrevistam, eu acho que a Sian Welch, ela tá fazendo CrossFit e tal, sabe? Então, eles relembrando aquele momento ali delas rastejando aí na chegada. É bem legal. Não, com certeza. Chegada clássica. E lá em San Diego era aquela época que estava bombando, né? Os profissionais aí, como você citou, dos que desciam aqui para fazer internacional, Mark Allen, Greg Welch, né? Então a galera se reunia tudo ali naquela meca ali do triatlo, no inverno, né? No inverno eles ficam na Califórnia, no sul da Califórnia, que é um pouquinho mais quente. E tinha um pedal lá em San Diego, que era todo sábado, 200 quilômetros o pelotão. Só esses caras aí de Ironman, disse que era uma loucura, assim. Eu tinha 17 anos, 18, não tinha como eu ir num negócio desse, né? Mas eu só ficava sabendo que era competição. Largava, quem chegava era o vencedor do dia. O negócio devia ser sério. Como que é? Treino que paga, né? Assim, quem chegar primeiro ganha, né? Treino premiado. Treino premiado, valendo fama só. Então, em 95, San Diego, 96, aí estava aqui no Brasil já, mantinha-se treinando, e aos 20 anos, em 97, você tinha comentado que foi um ano assim bem ativo, né? Você até mostrou para mim a contabilidade aí de provas que você fez em 1997. Acho que eu contei 13 short triatlo, né? Então, assim, foi um ano bem movimentado. Teve o Internacional de Santos, e aí, nesse ano, foi esse ano que você duelou ali com o Vissa e foi campeão do Troféu Brasil, né? Foi. Na primeira etapa das 5, né? Na primeira etapa, que é ali em março, a gente foi lá para fazer a prova, o Vicente já foi o campeão da amador do short. Nesse dia eu acho que eu fui segundo ou terceiro. E ali, como ele comentou em outra live dele aí já, ali a gente viu que a gente podia ser competitivo mesmo, de tentar, né, alguma coisa, ser campeão da categoria, ser campeão amador. Legal. Então, a partir dali, a gente já viu de outra forma. Nessa época, a gente treinava muito junto, ele com o treino do Beto França, eu com o treino dos meus tios, mas a gente sempre estava junto, nadava junto. E a partir dali foi 5 etapas de duelo. De duelo, legal. E você comentou que atletas que hoje são profissionais e têm destaque na distância de Ironman, de maratona, né? Era da categoria de vocês ali, né? Que você falou Fábio Carvalho, Juraci, né? Olímpico, né? Que foi para as Olimpíadas, Adriano Bastos, que foi... Santiago estava nessa também, um pouquinho atrás da gente, que ele é um pouco mais novo, né? Então, naquela época fazia muita diferença. Sim. Ele chegava ali perto já, ele já estava despontando também, ele já estava começando a sentir que ele era... O menino era nervoso. Legal. Então, era muito legal mesmo. O Galindes dominava o profissional ali em Santos, né, nessa época, no final da década de 90, né? O Galindes era impressionante, era assim, ele nadava mal, nessa época ele nadava mal mesmo. E aí o cara era uma moto na bicicleta, passava todo mundo, corria o 10 lá para 32, sei lá quanto, impressionante. E o cara era grande, eu sempre fiquei impressionado com isso. Eu acho que igual ele, musculatura, de forte mesmo, né, de massa muscular. Igual a ele, assim, eu me lembro, assim, o Dave Scott também é parecido com ele. O posterior dos caras da perna, assim, aqui atrás, é uma coisa absurda, parece um calombo, assim, do joelho, foi um calombo com a bunda. Os caras são muito grandes mesmo. Legal. E teve o Mundial Olímpico da ITU, né, que esse foi o Mundial que você participou, né, em Cleveland, né, que foi. Você teve essa oportunidade em 97, aí, né? Em 97, além de correr o Troféu Brasil, eu corri o Campeonato Brasileiro da CBTRI também, né? O oficial da CBTRI, que era tudo 1540-10. Nessa idade aí eu era considerado Júnior Elite, que a gente era o Júnior até 21 anos, só que a gente largava como profissional.
Então, esse ano aí eu acabei em terceiro, Júnior Elite do ano, fui convocado para o Mundial de Cleveland, né, no final, nos Estados Unidos, fui com a seleção brasileira, tudo pago, naquela vida dura mesmo, né, esquema maneiríssimo. Legal. Eu, Bruno Gagliardi, Bruno Mariano Gagliardi. Rata, Loane Legal. Perdigão, Lola também estava, vários outros Massa. aí estavam nessa viagem. E aí foi muito legal. Leandro Macedo, melhor corrida da prova, e acabou em terceiro lá no dia. Legal. E aí você comentou que tinha, na sua categoria, aquele espanhol que depois despontou aí na ITU, em provas de Ironman, ele ganhou algumas provas de Ironman, que é o Ivan Hanna, né? Até hoje esse cara tá ativo aí, você vê ele competindo, fazendo umas provas, né? Então, e tinha outros também, que eu não consigo lembrar o nome do outro profissional, que esse foi bom mesmo, ele foi para profissional de prova curta e se destacou bem. Hoje em dia ele está sumido, mas ele ficou até entre os 5 lá nesse dia, ele foi entre os 5 gerais, 5 Júnior Elite lá do dia. Já era bom menino esse. Legal. Isso foi em 97, campeão do Troféu Brasil, né? Lá, um truque aí. 98 aos 21 anos, né? Manteve o treinamento aqui e começou a se formar um grupo forte aqui de triatleta. Já existia, né? Uma galera mais velha, mas você continuou motivado por se manter nesse grupo, né? Treinando com a galera forte, né? Kenny, Zé Cadima, como que é? Com certeza. Essa época aí, em 97, eu já fazia parte do treino do Zé Cadima, lá terça, quinta e sábado, lá na 406 Sul, a gente saía, né? Tinha Kenny, Buiu, Paulo Guimarães, Manzanha lá de vez em quando, então tinham outros. E aí, nesse ano, já que eu fui campeão amador, a gente resolveu ir para o profissional do Troféu Brasil. A distância dobrou, passou para 1.500 atletas, 1.540-10. Eram pouquíssimos atletas que largavam, né? Sei lá, 40, 30 e poucos que largavam no profissional. Então você já fica mais, né? E tinha um grupo bom aqui em Brasília. Por exemplo, esse ano de 98, eu fui 10º no Troféu Brasil, no profissional, no final do ano. Dos 10, tinham 4 brasilienses. Era eu. Sério? Era eu, PG, André Nora e Giba. Legal, hein? A gente se dava bem ali, estava sempre entre os 10, de 5 a 10, de quinto a 10º. Então tinha essa galera boa para treinar aqui também. Tinha motivação de saber que tinha eles aqui em Brasília para a gente treinar mais ainda, né? Saber que tinha uma galera aqui que a gente quer treinar mais. Então foi um momento bom também. E sentiu um pouco, né, essa transição amador-profissional, sentiu um pouco aí a pressão, como que foi? Eu senti a pressão da diferença da distância de um para o outro, né? Porque querendo ou não, mesmo sendo provas curtas para a gente, assim, de short para 1.500, a história é outra. O nível técnico dos caras, né? Você já... Eu saía quase em primeiro da água lá no amador, lá quando eu larguei no profissional, eu estava do meio para trás. Né? Então essas coisas tudo mudam a cabeça, na hora que você sai para pedalar. E naquela época o meu pedal era o meu mais fraco. Né? Eu sempre nadei muito bem, sempre corri muito bem, e meu pedal é o que ficava a desejar. Então, no ciclismo eu sentia mais ainda, e era mais ultrapassado. Então foi um momento assim que... Né? A gente toma um baque, mas a gente foi se adaptando, vendo que aquilo ali mesmo era o primeiro ano como profissional. E aí as coisas foram melhorando. Até quando? Oi? E chegou a manter profissional até quando? De 98 até? Na verdade, eu fiquei só 98 como profissional. Só 98 mesmo. 99. Em 99 eu resolvi ir para os Estados Unidos de novo, treinar. Né? Então, aí eu já fiz meu primeiro Ironman também em 99. Legal. Então, aí... Esse tem uma história engraçada aí do primeiro... Esse primeiro meio Iron do Johnny aí, Panama City, né? Então ele fez o tempo aí de 4 horas e 25, 4 e 25, foi terceiro na categoria. E tem uma história engraçada. Conta aí a história. A história do pódio? Pois é. Aí nesse dia eu fui terceiro da categoria, né? 18 a 24 anos.
Aí a gente lá no pódio, os 3 primeiros. Aí o cara lá, muito bem, agora aqui o primeiro lugar, fulano de tal, parabéns, toma aqui a vaga do Ironman do Havaí, beleza. Segundo lugar, fulano de tal, ganhou a vaga pro Ironman de Nova York, prova irada, super concorrida. Terceiro lugar, João Carlos do Brasil. Te vejo ano que vem, João. Valeu, obrigado, até mais. Ficou toda aquela expectativa. Pô, falei, vou ganhar uma vaga de alguma coisa, né? Não é possível. Uhum. O cara, pô, mas valeu, foi um dia legal. Não deu nem um aperto de mão aí, né? Não, nem um nada, nem um pé de mão. E essa prova... Até o ano que vem. Uhum. Até o ano que vem. Essa prova, o que me marcou nela, nesse primeiro Ironman, que eu acho que foi a primeira prova que eu fiz com mais de 2.000. Olha aí o nosso físio, nosso Salvador. O físio tá aí. Mão santa. Mãos, com certeza. Espátula santa. Espátula santa. Ganchinho santo, né? Ganchinho e o treme-treme lá, a maquininha. Treme-treme. Aquele treme-treme é o Salvador, meu povo. Aquilo ali é o segredo. Não é? Mas uma coisa que me marcou nesse Panama City, no meu primeiro Ironman, foi a primeira prova que eu fiz assim com mais de 2.000 pessoas. Eu acho que foi a primeira prova que eu fiz no esquema de ondas. Sabe? Era com onda? Já era com onda, porque era muita gente, eles dividiam. E aí, eu me lembro que a minha categoria era mais nova, 18 a 24 anos, foi a última largada. Tipo assim, a primeira largada do profissional era às 7 da manhã, a minha foi 8h40. Assim, era um absurdo a distância das ondas, né? E aí eu me lembro que os caras já estavam no quilômetro 45 da bike e a gente não tinha nem largado ainda. Aí eu falei, pô, meu irmão, isso aqui vai demorar demais, bicho. Foi legal, um lugar maneiro. Foi uma experiência muito boa. E aí você foi morar em Boulder, né? Nesse ano de 99. Fui morar em Boulder, tinha um amigo meu que já morava lá, que brasileiro, né? Amigo nosso aqui do Lago Norte, o Marcelo Bose, que ele já morava nos Estados Unidos há muito tempo, já fazia triatlo lá, já estava envolvido, né? Fazia parte da equipe do Colorado, que era a melhor equipe de triatlo dos Estados Unidos, universitária. Eu já entrei lá no meio dos caras, comecei a me envolver lá, foi muito bom. Boulder é um lugar maneiríssimo, estrutura física da cidade, geográfica, né, perfeita para ciclismo, tem montanha, tem reta. Então, Boulder está a 1.800 metros de altitude, então já faz uma diferença, né, no sistema. E treinei com a irmã do Dave Scott lá na natação, a Janet Scott. Nadei na piscina, nadei na mesma raia do Wolfgang Dietrich, que era aquele cara que saiu em primeiro lugar do Ironman do Havaí, lembra? Do Ironman. Dietrich, como que é? Dietrich. Dietrich é em goianês, né? Legal. Em alemão, e eu aí, não sei como é que é, não. Alemão, o Wolfgang Dietrich, não é? Um negócio assim. Eu lembro dele. Nadava Esse muito. cara também era grande, viu, bicho? Esse aí também era forte. Nadador. E nessa época aí que fez um olímpico excelente lá, né? Assim, estava treinando lá em Boulder e tal, fez Panamá, mas também fez um triatlo olímpico excelente lá. Foi, eu fiz nos Estados Unidos tem o circuito Ironman, né? Que é o Homem de Ferro. E tem o T-Man, que é o Homem de Lata, é o circuito Homem de Lata. Tem nos Estados Unidos inteiro, assim, tem mais de 50 provas nos Estados Unidos. E eu fiz lá, era um 1.500, 50-10. E aí, eu também fui super bem na prova. Uma coisa que eu não esqueço nessa prova, Fernando, eu correndo lá, corri super bem nesse dia, né? Acelerando lá, passando uma galera. Quando passa um cara assim, ele vira pra mim, tu vai quebrar, hein, moleque? O cara gritou pra mim. Não vou quebrar, não. E nessa época aí, em 99, lá em Boulder, Johnny, vai fazer até aniversário daqui uns dias, né? Um dia que marcou muito aí, né? Foi, verdade. No dia 24 de junho de 99, lá em Boulder, fui atropelado por uma carreta. Dei a maior sorte do mundo. Deus estava do meu lado, me ajudou ali, me salvou. Pelo acidente eu não tive nada.
Fiquei o resto do ano sem treinar, né, também, né? Porque uma carreta também não dava para treinar no outro dia. Mas pelo acontecido eu não tive nada, né, assim, nada mais sério. Teve um achatamento do disco, né, que você falou. Eu Furioso tive um achatamento de disco entre a T11 e a T12, mas isso aí nunca senti nada disso, só fiquei me recuperando aos poucos aí no final de 99, e graças a Deus nunca senti nada. Em 2000 já comecei a treinar valente. Seus pais são muito religiosos, não são envolvidos com a Igreja Católica, não é? São muito. Então, meu pai, e 24... meu pai que está assistindo aí já contou muito essa história lá nas palestras da igreja, que tem vários detalhes nessa história aí que são ligadas, tem muito misterioso. Legal, legal. E 24/6 é dia de São João, né? Dia de São João, Dia de São João, impressionante essa coincidência. Impressionante, são várias coisas. E no dia lá que eu fui atropelado, o que eu estava pensando, fazendo vários planos para morar lá, eu queria morar em Boulder, eu ia ficar treinando lá, morar lá, porque estava dando tudo certo. Nesse dia mesmo aconteceu e a história mudou ali mesmo, sabe? Então, o aprendizado é que eu tinha que voltar, a lição é que eu tinha que voltar para o Brasil de alguma forma. Sim, sim. A gente tem nossos planos, mas quem está lá em cima que realmente faz a nossa história, né? E nessa época aí voltou machucado, né? Assim, pelo acontecido com a carreta e tal. Mas a galera aqui de Brasília já foi pro primeiro Ironman, né? Diniz, Akadima, Kenny já fizeram o primeiro Ironman 99, foi isso, não foi? Foi, eu estava lá já em Boulder com o Marcelão e a gente só vendo as notícias que Diniz, Kenny, Daniel, PG, Zé Cadima, Buiú, todo mundo já fazendo Ironman, já tinha ido para Porto Seguro. E aí, né, eles repetiram a dose no ano 2000. Em janeiro eu comecei a treinar no ano 2000, já me senti bem, vi que podia treinar, falei, vou entrar nessa também. Meus amigos tudo treinando, pô. Se o Diniz fez, por que eu não vou fazer, pô? Aí, Diniz. E aí você fez o primeiro Ironman 9, 10 anos depois de ter começado o triatlo, né? Então, com 23 anos. Foi, exato. 9 anos depois. 9 anos depois. Quase 10 anos para fazer um Ironman. Porque, Fernando, vou te falar, na década de 90, quem fazia meio Ironman era só os super-heróis pra gente. Era Zé Cadima, era Geraldo Mendes, era o bombeiro, esqueci o nome dele, é o que foi presidente, o Geraldo. Geraldo o Mendes, Coutinho. O Coutinho também. Era só os cascudos que faziam meio Ironman. Ironman, então, a gente nem pensava nisso. Né? Legal. Então, aí a partir do ano 2000 que esse Ironman virou popular mesmo, né? 2002, 2003, aí que virou a febre mesmo. E 2001 ele foi para Floripa, né? O Ironman. Saiu de Porto Seguro, foi para Floripa. Foi o primeiro ano em Floripa, 2001. Né? Foi, exatamente. E só pra... Pode falar. Saiu da água para o vinho, né? Sair da Bahia para Santa Catarina, meu amigo. Foi uma coisa assim... Nossa Senhora, impressionante. Em Porto Seguro, só uns números aqui do João na primeira prova de Ironman. Ele fez 9,39, né? Ele fez a maratona aí no Aero para 3,11. Ele foi campeão na categoria, ganhou vaga para o Ironman do Havaí, e foi 13º geral e 3º amador. Sendo que largaram nessa prova lá em Porto Seguro 333 atletas. Então, assim, era quase uma prova local, né? Era uma prova local, 300 atletas, né? Em relação hoje em dia, Floripa tem quantos, né? 2.200, 2 e pouco, né? É loucura. E os números legais, Fernando, do ano 2000, dos 333, eu saí em 8º da água, saí para correr em 42º e cheguei em 13º. Legal. Isso era bem característico meu. Meu histórico de prova era mais ou menos isso sempre. Saía lá na frente da água, perdia ali umas posições na bike e depois recuperava algumas na corrida. Na corrida. Exatamente isso. Legal.
Então, a partir de 2000, começaram os treinos para Ironman, e aí você ficou envolvido, né? E aí, até 2004... pode falar. Eu fiz essa prova de Porto Seguro, né? Me senti super bem. E aí eu vi que eu ganhei de gente nesse Ironman que eu nunca ganhei em prova curta. Então eu vi que eu tinha uma facilidade, né? Que eu gostei da distância de Ironman, e a partir dali foi treinando Ironman o tempo inteiro. Legal. E aí você manteve-se ativo, competindo, e aí aos 27 anos, em 2004, você comentou que em 3 anos você fez 6 Ironmans, porque era um esquema de fazer Brasil e ser classificado para o Havaí, né? Então, assim, nesses 3 anos foram 6 provas de Ironman, uma coisa totalmente diferente do que é feito hoje, né, na sua rotina aí de anos ímpares, o Ironman. Em 2004 também teve o nascimento da Yane, você aí fundou aí a 061, então menos treinos, mais estudos, né? Você começou a ver mais esse lado pessoal e profissional, né? Exatamente. E isso em 2004, e aí em 2007, aos 30 anos, você foi para Nice, mas você comentou que desde 2004 você tinha feito uma sequência de Ironmans que não tinha completado, né? Então você demorou 3 Ironmans para completar o 7º, né? Foi, exatamente. Eu larguei 2003, Floripa, que eu não terminei. 2005, também eu não terminei. E aí foi isso. Eu acho que eu tinha 2007. Não sei se eu tinha mais um aí. Aí 2007... Não, 2007 eu fiz Floripa ainda, porque eu fui para o Havaí em 2007. Né? Em 2009 eu fui para a França. Foi isso. 2009 foi para a França. Foi 2009. Tá. Mas eu demorei. A França... Mas eu demorei para encaixar essa 7ª prova aí. Foi uma batalha mental difícil, não, viu? Fica o fantasma, né? Te assombrando, né? E eu, né? A gente é assim, uma vez que a gente teve uma performance, a gente fica lembrando dela, e às vezes a gente não aceita, né? Tá pior que aquilo ali que você já foi. Então isso aí, né? Então eu já tinha sido tricampeão da categoria. Os 3 Ironman que eu fiz no Brasil, eu fui tricampeão da categoria seguido. Então a sua parte psicológica pesa, né? Você quer ser 4 vezes campeão, quer ser 5, quer ser 6. Então, aos poucos, você vai, às vezes, nem todo dia é dia de fazer força, de se dar bem. Né? Então, é difícil da mente acompanhar o corpo. É aquela história, é difícil chegar no topo, mas o complicado é permanecer no topo, porque não é só manter o físico, o emocional começa a ter essa cobrança aí. Então, saber lidar com essa cobrança de maneira saudável, né, é difícil. É difícil, e com aí, certeza, não é fácil não. E em Nice, que você fez lá 10 horas e 7, que foi uma galera, né, Gleise, Toigo, Diniz e Denis, foi em 2007 ou foi em 2009? Foi 2009, foi 2009, eu vi a medalha aqui esses dias, foi 2009 mesmo. Legal. E aí tem uma história engraçada com o Diniz lá, né? Engraçada não, né? Assim, que ele teve a situação de... O isotônico, como foi? Que você levou o Gatorade e salvou? A gente foi fazer essa prova, né? E um detalhe de fazer prova internacional é isso, a alimentação muda, o seu voo longo, até você chegar lá, o seu sistema já muda um pouco, até a água que você bebe é diferente. Outro detalhe aí da viagem da França, do Diniz também. Quando a gente chegou lá na França, a gente alugou um apartamento no Airbnb, aí o Diniz perguntou pro proprietário, a gente pode beber água da torneira? Aí o cara falou, a gente se bebe, mas não bebe sempre, né? Pode beber, mas não é bom ficar bebendo sempre. Aí, uma vez por semana. Aí beleza. Aí o Diniz falou assim, não, vou comprar água mineral, não vou ficar bebendo água de torneira, não. Beleza, vamos comprar água mineral. Rapaz, no dia da prova lá, na corrida, aquela mesa, assim, uma mesa de uns 20 metros de comprimento, com uns copinhos d'água, o cara enchendo com mangueira a água. Uns copos d'água com mangueira. A gente falou, agora eu quero ver o Diniz não beber água na torneira. E o isotônico... E aí, né, falando sobre alimentação de lugar internacional, desses lugares diferentes,
o isotônico patrocinador da prova era uma coisa super diferente pra gente. A gente nunca tinha ouvido falar daquele isotônico. Eu nem me lembro o nome dele. O Diniz vai saber, daqui a pouco ele escreve. No dia lá anterior, na prova, eu já vi que era meio esquisito aquele isotônico, meio salgado, um negócio. Eu falei, meu irmão, eu não posso beber isso aqui não vai dar certo não. Aí eu levei quase 1 litro de Gatorade na minha bicicleta, foi o que me salvou. Aí Toigo, Diniz, que beberam isso aí, sentiram o estômago, e lá na corrida o Diniz ficou, acho que quase 1 hora deitado na grama lá. Eu lembro dessa história aí. Mas se levantou e terminou. E é uma época quente lá, não é? O Nice é num período quente lá, né? No verão mesmo, né? É exatamente agora, assim, acho que foi 1º de julho a nossa prova, auge do verão europeu. Mas é um detalhe interessante, que o Toigo que gosta dessa parte. O interessante de fazer prova na Europa no verão é que você vai chegar de dia, de qualquer forma. Porque lá o sol se põe 10 horas da noite, 10h30. E aí você vai chegar de dia. Floripa das 5 da tarde tá escuro já, né? Impressionante. Já tá escuro. 2008 aí teve Ironman da África do Sul, 2009 Nice, 2015 teve Áustria, né? 2015 uma prova assim difícil também com subida, né? Eu tenho até uma recordação que você trouxe aí, né? Eu tenho até Áustria, bonezinho lá, né? Do Ironman. Essa aí também vale a pena, viu? Quem gosta, vale a pena ir lá conferir. Ironman Áustria, país incrível, cada paisagem, viagem espetacular. Legal. Em 2017 teve o Ironman Brasil e classificou, né? E aí teve o Ironman e foi para o Havaí, né? E o Havaí 2017 foi uma prova bem singular assim para você, né? Olha o Davi aí, olha o Davi Borges aí, Lobato. Davi Lobato, aí, ó. A gente foi junto pro Panama City, ó. Meu parceiro de viagem, eu e ele, a gente foi. Legal. Eu e o Davi, exatamente. A gente foi junto lá, foi massa. Legal. E aí, pois eu fiz 2007, fiz o Ironman de Floripa, uma prova perfeita para mim lá, né? Foi um dia maravilhoso, Floripa. Treinei super bem o 1º semestre. Aí, beleza. Aí começou... Olha só, Johnny, 2017 uma prova perfeita em que em 2002 você tinha feito 8,58. 8,57. 8,57 em 2002 e 15 anos depois você fez 8,58. Foi. Nesse dia aí de 2017, eu olhei pro meu relógio pouquíssimas vezes. Na verdade, eu só deixava na frequência cardíaca e olhei uma vez na minha maratona e nem vi o tempo total. Olhei lá a minha meia maratona, acho que eu passei para 1,31 a meia. Legal. E aí só fui ver faltando 1 minuto para chegar, que eu olhei meu tempo. Eu não acreditei não, quando eu vi que estava abaixo das 9 horas. Eu falei, caramba, meu irmão, hoje foi maravilhoso mesmo. E foi um dia, foi massa, fiz 8,58. Legal. E aí comecei, dei um descansinho. Um erro meu foi aí, que eu me lembro, que eu descansei pouco depois do Ironman, né? Porque eu tenho que trabalhar com a 061, eu tinha que pedalar com o pessoal, né? Então já cheguei de Floripa treinando, bem menos, mas com uma certa rotina. Eu já me lembro que nos primeiros treinos longos, eu, Diniz e Bissa, eu já não estava bem, sabe? Eu já estava cansado, já não conseguia ajudar os caras nos treinos, chegava exausto no final dos treinos longos, de pedal. E aí eu e Vicente fomos para Challenge de Foz do Iguaçu, pouco antes do Havaí, que eu já sofri pra caramba lá também. Em setembro ali, eu me arrastei na prova, foi horrível. Isso aí foi só um presságio, foi só uma prévia do que viria. Sabe? Eu não estava me sentindo bem. Eu já estava cansado do ano, descansei pouco, sabe? E não deu outra. Lá no Havaí foi um dia longo. Quando eu terminei a bike, assim, a transição já foi aquela transição meio sem querer sair para correr, sabe? Sabe? Será que eu vou? Será que eu vou? Será que eu não vou? Mas aí foi duro. Foi um Ironman de 12 horas e 48. Fiz um feito aí que poucas pessoas fazem.
né? Que é o feito do réu, é a síndrome do Harrison. Conhece? Ah, qual que é? Conhece não a síndrome Não. do Harrison? Qual que É é você assim? fazer o Vou tempo falar da para corrida maior que do pedal. Quando isso acontece, meu amigo, é triste. Quando isso acontece, é ruim, viu? síndrome do Harrison. É o Ah, síndrome do Harrison. porque, O olha tempo só, da maratona. você ficou 45 minutos sentado lá no quilômetro 22 e andou 23 km na maratona, andou e correu os últimos 5. Foi. No Né? finalzinho lá, Então eu fui melhorando. foi um dia Eu não sei se eu longo, fui né? melhorando. Eu não sei se eu fui melhorando fisicamente ou psicologicamente. Porque vai chegando, você Psicologicamente. vai vendo. Porque, cara, foi. E uma coisa engraçada, ô, Fernando, que eu até lembrei esse dia que eu vi uma foto. Quando a gente pegou o kit do Ironman do Havaí de 2017, eu, Vicente e Diniz, quando eu abri minha sacola lá no meu quarto, lá que eu espalhei tudo, tinha uma lanterninha, tipo Putz. chaveiro, uma Aham, lanterna tipo chaveiro, que tem até um mosquetão para você prender. tá. Eu até comentei com os caras, eu falei, rapaz, mostrei para eles, eu falei, como é que uma lanterna dessa aqui, feita na Feira do Paraguai, tá no kit do Ironman do Havaí? Não tô Ainda entendendo essa desdenhou, lanterna aqui, velho. desdenhou da Sabe um negocinho lanterna. fajuto, assim, uma lanterna bem mais ou menos, eu, pô, não entendi. Irmão, lá no Aham. dia eu lembrei para que era a lanterna. Quando E nem tinha escurece levado, lá né? na E nem... maratona, Ah, você não vê nada. Aquela lanterninha é para o pessoal que chega mais tarde levar para maratona e se guiar lá na estrada. Falei, é por isso que tem aham. a lanterna. Então aquela E estrada aí, ali como que chama? Energy Lab, né? o Que Energy é bem Lab, quente. Então lá não tem isso, iluminação. tem não. É exatamente esse lugar aí, ó, que tá atrás de você na sua foto aí, ó. Tem o Ah, pessoal tá. pedalando ali na Aham, estrada, né, na highway, que a gente passa aham. correndo também. Isso aí não tem poste de iluminação aí, isso aí fica escuraço à noite. E Legal. aí, mas foi assim, valeu demais. Foi a chegada mais emocionante que eu já tive até hoje. Foi essa chegada Legal. desse Ironman aí, foi maneiro demais. Ter Não, chegado, porque eu lembro da como época. a gente tinha falado, né, eu já tinha desistido de alguns Aham, Ironmans, já tinha abandonado uhum. prova no Ironman do Havaí, então eu já estava engasgado, eu tinha que terminar. Eu me lembro que eu sentado lá no quilômetro 22, né? Falei, meu irmão, eu tenho que terminar isso aqui, eu não posso perder para esse lugar de novo, não é possível que eu vou ficar Uhum. aqui no meio do caminho. E aí, graças a Deus, eu fui e cheguei. Espantou aí o fantasma, né? Chegou lá. É. 2017, 2019, ano ímpar, né? Aí veio outro Ironman, Santa Rosa, e aí na Califórnia ali. Né? E em 2019 você também foi campeão brasileiro standard, né? O olímpico, né? Pela CBTRI. Não, 2019 foi um ano sensacional para mim. Legal, Todas legal, as provas que eu fiz foram quase nota 9, nota 10. legal, A única legal. prova que não foi boa foi meu Ironman de Santa Rosa. Mas o Tá. resto era a minha prova principal, né? Que eu queria me classificar para o Havaí. Então, Uhum, mas o restante das provas, a Copa MKS, que eu fiz 2 ou 3, o meio Ironman e outras provas que eu fiz, foi só provão. Foi um ano uhum. que me deu um gás assim psicológico para continuar treinando mais uns 10 anos aí bom, entendeu? Então, Legal. mas tudo é E, aprendizado, né? com Califórnia lá certeza. foi difícil, passei frio, errei na minha Uhum, roupa. Eu tava com a roupa tudo pronta lá na transição, sabe? Pós-natação, uhum. manguito, uma camisa para botar, não botei nada disso. Saí achando que ia esquentar no caminho, não esquentei nada. Demorei mais de 3 horas para me sentir bem. E aí já Uhum. era. Foi só para terminar mesmo essa. A gente vai chegar nessas suas experiências aí de não ter terminado algumas provas, né? E como você falou, tudo é aprendizagem, né? Engrossando o couro aí para construir a cabeça de campeão, né? Em Não é, com 2020, certeza. em 2020, esse ano, né, de pandemia, o objetivo seu era fazer provas de Xterra, e lembrando que você já foi 2 vezes para o Xterra, para o Mundial, em 2007 e 2013,
e ia para o Mundial da ITU, que ia ser agora em agosto, no Canadá, né? Isso. A ideia era Mas aí, essa. Primeiro semestre fazer o MKS, como sempre, né? Minhas metas intermediárias aí, que são super importantes. E ia ser em maio, o Exterra em Ilhabela. E aí, na sequência, em agosto, eu queria ir para o Canadá fazer o Mundial, na categoria, né? Tudo isso na categoria. Mas aconteceu isso aí, né? Então, vamos esperar mais um pouquinho. é mais tempo para treinar. Ou para descansar, depende. Ou para descansar, Ou para descansar. Às vezes. E aí 2021 é um ano ímpar, está na programação aí fazer Floripa, né? Em 2021 tendo o Ironman fazer Floripa, e a MKS está aí, Tostes, também tem a possibilidade de fazer o 257, né? O triatlo aí 257, que teve esse ano passado aí, então uma distância bem interessante. Exatamente. E 2021, então, vai ser um ano que você vai manter essa característica dos anos ímpares serem anos de Ironman. Quando que isso começou e por quê? Isso começou, se a gente está em 2020 agora, eu botei essa ideia aí mais ou menos em 2013, 2014, porque eu vi que eu estava ficando meio cansado psicologicamente, sabe? De todo ano, entrar o ano pensando em Ironman, primeiro semestre ali muito treino longo, então eu comecei a sentir que eu estava perdendo vontade mesmo de treinar, sabe? De sair com vontade para fazer os treinos longos. E aí meus filhos crescendo também, eu querendo ficar mais tempo com eles. Então eu botei essa rotina aí de um ano sim, um ano não, tanto físico, tanto mental, para eu continuar fazendo por muito mais anos. Né? Porque eu não quero fazer, eu quero, enquanto eu tiver saúde, eu quero fazer um Ironman a cada ano, a cada 2 anos. E isso aí realmente fez uma diferença, assim, muito boa para mim. Né? Performance, porque no meu ano que eu descanso, eu já fico pensando no outro ano, só guardando energia, sabe? Pensando o que eu vou fazer, já me planejando. E quando eu entro nesse ano de Ironman, eu tô com vontade de treinar longo, né? Que é importante, e de fazer a prova. E uma coisa você tem que, quando você vai, no dia que chegou o Ironman, você tem que estar treinado e com vontade, né, Fernando? Não adianta você só estar treinado. Sim, você tá com vontade de fazer aquilo ali. E o seu ciclo de Ironman, o que te motiva a entrar neles a cada ano aí, né, a cada 2 anos, é essa possibilidade da vaga para o Havaí. Então, assim, a vaga do Havaí é uma motivação dentro de cada ciclo de Ironman, né? Esse é um... Com certeza. Isso aí, na verdade, até o short triatlo que eu faço já é pensando lá no Havaí, entendeu? É pegar velocidade para ir para Floripa, como a gente conversou, né? Floripa é um Ironman super rápido, você não pode estar só resistente, você tem que estar com potência, você tem que estar com uma certa velocidade, o percurso é plano, o clima é ameno, né? Não é tão quente, então você pode dar uma acelerada mesmo. Então, na verdade, eu o tempo todo pensando em um dia voltar para o Havaí. Legal, legal. Olha só, Johnny, a gente está aí perto de 1 hora aí da live, a gente vai interromper para voltar, e vai ser o quê? Você vai falar um pouco nessa volta aí sobre essa questão das provas que você não finalizou, como que você lida com isso, sabe, de não ter finalizado, de ter abandonado provas, como que você lida com isso, e depois disso a gente já passa para os truques mentais que eu vim falando aí ao longo da conversa, sabe? Então, teve alguém perguntou aqui, o Márcio, que história é essa dos truques, né? Que eu fico com essa plaquinha. Márcio, então, dentro da história do João, a gente identifica truques que são gatilhos aí para ele manter uma rotina adequada, uma rotina positiva, que faça com que ele tenha treinamento, tenha uma alimentação adequada. E quando é identificado esses truques, Márcio, aí eu coloco isso aqui, ó, porque aí ao final, quando a gente voltar aí da live, eu vou fazer um apanhado desses truques e passar essa mensagem para vocês, beleza? Então a gente encerra aqui essa primeira parte e volta, e tem várias perguntas, Johnny, tem várias perguntas aqui, viu?
A Karen está aqui do meu lado, ela está anotando aí você responde depois. Vamos lá. Positivo operando. Então, nessa segunda parte aí da live, o Johnny vai falar aí, né, como que ele lida com essa questão de algumas provas de Ironman não ter finalizado, né, como que ele tira aí de ensinamento dessas experiências. Depois eu vou vir aí com os truques mentais, né, dar um apanhado geral aí do que a gente identificou ao longo da conversa. E, ao final, tem várias perguntas, e se alguém quiser fazer perguntas aí, continue enviando. A Karen está aqui do meu lado, assistindo, e vai anotando aqui. Tem algumas perguntas para o João responder aí depois que a gente finalizar os truques mentais aí. Beleza? Olha só. Então, 2007, 2013, o Ironman do Havaí, João não terminou, né? 2007, 2013. Em 2013, ele ficou aí 1 hora deitado na transição, né, lá no Havaí, na T2, né? E aí decidiu não ir para a maratona. Em 2003 e 2005, ele não finalizou o Ironman do Havaí. Então, João tem aí 19 largadas de Ironman, 19 largadas, e ele já 20. finalizou 20 largadas. 20 e 15 chegadas. 15 chegadas. Então, foram 5 Irons que você não finalizou? Foi, exatamente. Foi 2 Floripa, 2 Havaí e Áustria. A Áustria eu não terminei E também. Áustria. Áustria. Do Marcinho. O Marcinho estava lá. Tinha a maior galera Marcinho. da 061. A gente foi. Sim. Nós fomos umas 11 pessoas lá. Eu acho que eu e Márcio não terminamos. O Márcio também não terminou, não, esse dia. Né? Agora eu lembrei da história que ele tinha decidido voltar para a corrida, aí falaram para ele assim, ó, o João abandonou. Aí quando falaram isso, ele, pô, se meu técnico abandonou, velho, eu não tenho que continuar. Isso é péssimo. Quem falou isso teve um péssimo, foi horrível, né? Nada bom. Então eu lembro de terem falado isso para ele, ele falou, pô, se o João abandonou, eu vou abandonar. Aí eu lembro, então foi a Áustria, né? Então, no Brasil... Fernando, quando eu abandono, eu me escondo, entendeu? Eu abandono, eu me escondo, meus atletas bota um não boné. Eu não dá mau exemplo. Legal. E aí em 2003, no Brasil, o pneu furado, essa história é legal. Em 2003, ele estava aqui no Brasil e furou o pneu dele no quilômetro 90. E aí o João forçou ali para pegar o ritmo, né, ganhar o tempo perdido ali. E aí ele pagou o preço depois do quilômetro 21 da maratona. E aí tem uma situação engraçada aí, né? Nesse ano aí. Na verdade, furou meu pneu no quilômetro 90. Quando eu arrumei o pneu, eu pensei comigo mesmo, eu falei, não adianta você acelerar. Isso aqui é Ironman, não adianta você querer tirar o tempo perdido, que não é assim. Faz o teu pedal, termina aí e sai para correr. Beleza, terminei meu pedal, saí para correr, meio com pressa, né? Uhum. E saí meio forçando, passei o 10 ali meio forte, no quilômetro 21 eu já vi que eu não podia manter aquilo ali, que eu não ia conseguir, e a partir dali foi só ladeira abaixo, e piorando, no quilômetro 33 eu sentei numa calçada lá, botei a cabeça entre os joelhos assim, né, sabendo que não tinha o que fazer mais, que eu estava péssimo ali, sem energia, sem nada, me passa um cara correndo, trotando devagarinho no ritmo dele, na prova dele. Quando ele passa perto de mim, ele vira para mim e fala, tava com pressa, hein, magrinho? Você nem olhou para cima, né? Você nem olhou para quem era, né? Só as canelas dele ali. Só me lembro dos pés dele passando e eu falei, você tá certo, meu amigo, é isso aí. Aprendizado, bicho, aprendizado, bora. Mas, ó, abandonar uma prova dessa é a pior coisa do mundo, sabe? Na hora ali você... Assim, aí eu o nunca Harrison fui... aí, avisaram pro Harrison que tem um erro. Olha o BSP aí, ó. A síndrome do Rex. Então a gente conta pra ele o que é. Nem ele sabe. Mas esse lance de não terminar a prova é muito ruim, né? Ainda mais Ironman, que você treina tanto, você gasta um dinheiro, você deixa de fazer várias coisas para fazer aquilo, lá no dia você não se sente bem. Mas a gente tem que, como eu falo, né? Tem que
pegar o positivo de tudo isso para você encarar o próximo. Porque eu não ia abandonar ali, eu abandonei aquela prova, mas eu nunca ia deixar de querer voltar lá e fazer uma prova boa e querer ir para o Havaí. Então, eu não recomendo terminar, mas também não recomendo abandonar, mas também não recomendo chegar igual as duas lá de hoje, do vídeo, né? Não, tem o limite da saúde ali, né? Daquele jeito não dá, exatamente, é o limite da saúde, né? E as meninas ali eram profissionais também, né? Profissionais, né? Então, assim... Profissionais, é outra história, né? O esquema é outro, a gente um lado que eu falo aí que é super importante, né? Nós somos amadores, a gente não pode ficar se cobrando muito. A gente gosta de fazer o negócio bem feito, gosta de se dar bem, gosta de ganhar um troféu e tal, mas tem dia que não dá, você tem que relaxar, aceitar e ir pro próximo. Nem todo dia você tá bem, entendeu? Não é por isso que você vai fazer o resto da sua vida triatlos ruins. Tem que acreditar que um dia você vai se sentir bem, que os treinos vão mudar, que as coisas vão mudar e dar continuidade. Assim, eu cheguei a perguntar para você se isso te desmotivava, você falou que não, que entendia que era um erro pessoal, geralmente esse erro ligado à nutrição ou ao ritmo de prova, e como você falou, você encara como um aprendizado. Né? Então, assim, vai criando, vai engrossando o couro para a próxima prova e melhor. Né? Então, tem essa questão também, né? Assim, o abandonar não é só enfiar a cabeça no buraco e acabou o mundo, não, tem que levantar a cabeça e ver o que eu errei aqui, o que eu posso melhorar para a próxima. Então, essa era a intenção, né, de trazer aí para a live essas provas que você não terminou e como que você lida com elas, né? Então, o João lida dessa maneira positiva, encarando como um aprendizado. Isso é bem legal. É bem legal. E desses abandonos aí, que nem a gente conversou, a maioria, principalmente prova longa, né, Fernando? Que a nutrição faz muita diferença lá na frente, lá no final, né? Então, a maioria desses meus abandonos aí foi uma péssima hidratação, pré-prova, durante a prova. Esses do Havaí aí, que a gente já conversou isso há anos atrás, a ingestão de água tem que ser muito maior. Muito maior. Muito maior. Não adianta a gente virar a garrafinha ali, dar só aquela sprayzada mamadinha, e tá bom. Não. Não, você tem que tomar quase a garrafa inteira por vez, lá no Havaí. Não, tem relatos aí de profissionais que é mais de 1 litro por hora de líquido durante a bike, sabe? Então os caras bebem aí, em 4 horas de bike, são 4 litros, 4 litros e meio até 5, então é um absurdo mesmo. É um absurdo. Então, a gente, dessas vezes aí, eu sabia que o erro era meu, foram poucas. Claro, tem aquela história de um dia bom e do dia ruim, né? Sim. Mas a maioria desses meus abandonos foi erro mesmo, até de intensidade, de dar uma acelerada maior do que deveria. Mas a maioria das vezes é hidratação, alimentação mal feita, que lá na frente, em prova longa, não tem jeito, você acaba pagando mesmo. É o que eu costumo falar, quanto maior a distância da prova, maior o peso na nutrição, na performance. Então, quando é 100 metros, tampa a respiração e vai. Né? À medida que vai aumentando olha a Olímpica aí, ó, a Jade. Grande abraço para a Jade aí. O outro campeão aí, ó, Marconi. Marconi aí, ó, só campeão agora, galera. Os campeões chegam depois aí. Valeu pela presença aí, Jade, Marconi. E vai narrando aí, Bonder. E o que estava falando? Até perdi aí da nutrição. Então, assim, quanto maior a distância, mais a nutrição tem o seu peso, né, dentro da performance. E tem um ultramaratonista americano que ele fala, não sei se é bem assim, mas a ideia é a seguinte, que o treino é um detalhe, a arma secreta é a nutrição. Ele gosta de colocar isso, sabe, para ultramaratona, então é um absurdo, né? Ellen, não sei se está aí, mas pô, você correr aí 8 horas, 12 horas, né? Então, se não tiver aquela nutrição bem ajustada, não chega. Não chega. Você pode até chegar, mas você não vai fazer o que você treinou, o seu potencial ali, o que você poderia ter feito. O potencial não vai ser atingido.
Então vamos lá aos truques mentais do João, né, que eu fui sinalizando aí ao longo aí da conversa, né? Primeiro truque aí, são 5 truques. O primeiro é ter uma meta, um objetivo. Então, assim, o João traça provas grandes como objetivo, né? Eu quero fazer o Ironman, quero fazer tal prova, mas ele não deixa de fazer provas locais. Então, como a gente citou várias vezes na live, essa presença das provas locais aqui da MKS, triatlo short, triatlo olímpico. Então, essas metas intermediárias são importantes para ele manter-se aí dentro da rotina. Então, no início da carreira lá, tinha um circuito de provas em Brasília, tinha um circuito de provas em Santos, então, assim, isso motivava, isso era um truque mental para mantê-lo na rotina de treino. A vaga para o Havaí no ciclo de Ironman, então, assim, é uma meta dele. Então, quando ele entra num ciclo de Ironman, ele traça essa meta da vaga e isso o motiva a manter-se dentro da rotina. Então, tudo deve estar bem claro nessa programação, sabe? Então, se a gente for trazer aí para nutrição, não é falar assim, eu quero emagrecer. Não, você tem que ser bem objetivo. Eu quero emagrecer 5 quilos até novembro. Então, assim, colocar metas que você consiga visualizar. Quero praticar corrida? Não. Quero praticar corrida, início de dezembro, quero correr 10 quilômetros. Tá? Então, quando você tem uma meta clara, você visualiza isso e isso te estimula a ficar na rotina. O segundo truque mental aí do João é muito comum em todos os convidados aí, né? O círculo social, o ambiente. Então, os familiares, né, os pais do João que estavam aí, sempre estimulando ele ao esporte, participando, os tios dele, que ele citou também. Então, são truques, né, são pessoas que estão envolvidas ali com o processo, na construção desse ambiente aí, para que ele mantenha um treinamento, atividade física. Brasília, a galera do triatlo, treinar com o Manzan, com o Kenny, Zé Cadima, San Diego, Boulder. Então, assim, o círculo social, o ambiente em que ele se insere ali é importante. E se não há pessoas ao redor que compartilhem desse envolvimento, que o motivem no mesmo propósito aí de treinamento, dificilmente a rotina vai ser criada. Então, tem um caso que eu nunca esqueço, trazendo de novo para a nutrição, era até na Zasua 449, um pai levou lá o adolescente para emagrecer, beleza, precisava emagrecer tal, foi construída lá a rotina alimentar, e no mês seguinte o pai voltou e falou assim, ó, meu filho não quer seguir a dieta dele, ele quer seguir a dieta da casa. Eu falei assim, como assim? Então o seu filho de 13 anos tem que seguir uma dieta, né, que pelo jeito devia ser ruim, eles não estavam variando muito, e a casa toda ali comendo o que quiser. Então, assim, nunca que aquela criança, adolescente, ia conseguir mudar a rotina, né? Então, assim, o ambiente tem que favorecer. Então, não dá para a gente confiar em força de vontade. Outra história. Ah, Fernando, eu não consigo aí deixar de comer chocolate. Você compra chocolate, se tiver em casa, você vai resistir aí 2, 3, 4 dias, mas no 5º dia você vai comer. Então, assim, você tem um propósito de, num primeiro momento, ter essa mudança aí de comportamento, você tem que cortar. Tem que cortar aí e criar esse ambiente. Terceiro truque mental aí, resultados e conquistas, né? Então, os títulos conquistados por ele ao longo do tempo, isso motiva a manter na rotina. Campeão geral amador em Santos aos 20 anos, os títulos na cidade, as vagas para o Havaí, o título do ano passado na CBTRI. Então, assim, essa valorização que a gente tem que dar para os resultados para nos manter dentro da rotina. Então, isso é bem interessante. As pessoas, às vezes, não valorizam os resultados, os pequenos resultados que tem no dia a dia. Então, isso é importante. Quando a gente fala em resultado, não é só o resultado aí de provas, não. Pode ser o resultado de completar uma semana de treino. Pode ser o resultado de conseguir seguir a rotina alimentar durante a manhã. Então, assim, valorizar, fazer uma retroalimentação positiva, que a gente fala, sabe? Então, assim, valorizar cada dia as pequenas conquistas. O quarto truque mental, quebra de rotina. Então, assim, o João aí, por variar distâncias no triatlo, short, Ironman, isso estimula, mantém motivado, porque são estímulos diferentes. Ironman em anos ímpares, né? Então, também ele, nos anos ímpares, nos anos pares, ele vai estar envolvido com triatlos em distâncias menores, ou então ele vai estar envolvido com outros tipos de prova. Então, canoagem, xterra, mountain bike. Então, assim, isso é bem interessante para manter a rotina aí, manter motivado, é um truque aí para se manter dentro da rotina. E o quinto truque mental aí é a evolução, tá?
Então, o João aí teve essa situação das provas não finalizadas que não desmotivam ele, né? Como a gente falou, ele acredita que pode melhorar. E na primeira live aí, o Vissa que está aí, ele comentou, né, que ele era viciado em melhorar, ele é viciado em melhorar. E todo mundo tem um pouco disso, né? Então você não se desmotiva com um resultado ruim, você se mantém acreditando que você vai evoluir e vai estar em constante melhora. E uma coisa que você comentou uma vez, uma lição do Zé Cadima, né, que isso tem a ver com evolução. Né? Então, quando conquista o resultado ali, né, você tinha comentado que assim, não, parabéns, você ganhou, mas abaixa a bola e amanhã vamos voltar a treinar. Não tem isso de agora eu sou campeão, né, e tudo é festa, tô de férias, não. Não, isso aí serve também para a derrota, né, Fernando? Exatamente para a vitória. Hoje, os dois lados. Massa, hoje eu sou maneiro, ganhei. Beleza, amanhã, segunda, vamos treinar tudo de novo. Piscina. E para a derrota, a mesma coisa. Não fui bem hoje, perdi, não fiz o que eu queria. Vamos continuar treinando, porque você vai fazer o quê? Vai abandonar. Só porque você foi mal um dia. Se a gente for desistir das coisas que a gente não vai bem uma vez, né? A gente não vai conseguir nada nunca, né? Com certeza. É acreditar sempre que aquele mal é temporário e que a gente vai conseguir ter resultados melhores, né? Então, assim, a maioria das pessoas envolvidas com atividade física, atletas de endurance, tem isso, né? De acreditar que vai ser melhor. Eu vi uma live da Mariana, e foi bem legal, acho que foi até com Toches aí, em que ela falava assim, gente, essa questão da pandemia, eu já visualizo que 2021 a gente vai estar bem. Né? Então, assim, é um mal, tá doendo agora, está sendo sofrido, mas é de acreditar, de visualizar que as coisas vão estar normais, né, quando houver a vacina, que a gente não sabe ainda, mas acreditar, de ter essa certeza que vai melhorar. Né? E é isso. O esporte ensinando a vida ensinando o esporte. Beleza, então a gente finalizou aí esse apanhado dos 5 truques aí do Johnny, né? Legal. E vamos às perguntas, né? Então, tem bastante pergunta aqui, Johnny. O Márcio aí perguntou aí, quem que é o pioneiro do triatlo aqui em Brasília? Quem foi a primeira pessoa que nadou, pedalou e correu? Você tem essa ideia? Essa pergunta aí, pra mim, não... Mas o primeiro triatlo de Brasília foi em 84. Foi lá no... Eu nem estava envolvido, nem sabia que era triatlo nessa época. Mas Zé Cadima fez. Meu tio Marcão fez também. Leandro Macedo deve ter feito. Eu acho que foi no GDS, lá no grupo de salvamento do bombeiro, lá na Vila Planalto. Legal. Eu acho que foi lá, o primeiro triatlo em 84. Zé Cadima estava, isso eu tenho certeza. Outro que eu acho que estava também era Avelino. Avelino acho que também estava. Legal. Avelino também estava. Legal. A Núzia Triapse Girl aí, ó, ela perguntou como que foi competir com os profissionais estrangeiros em Santos, né? Que assim era um momento assim do triatlo internacional de Santos que durou aí, acho que até os anos 2000, né? 2002 ali, depois começou a vir menos estrangeiros. Mas como que era estar lá com os profissionais? Porque eram pessoas que via na televisão, notícias, de repente você chegava, putz, o Mark Allen tá aqui, velho. Como que era? Não. Na verdade, eles largavam no profissional, né? E a gente largava no amador. A gente não competia com eles, a gente via eles na prova, via no simpósio, tinha a festa do Internacional de Santos, que era maneiríssimo, uma festa numa boate lá, os caras iam tudo. Eu era um adolescente, né? Ver os nossos ídolos assim, a gente ficava babando lá os caras. Pô, era muito massa ver os caras correndo. O Ironman Brasil traz profissionais para competir e tal, mas não é na quantidade que se tinha no Internacional de Santos, né? Não é isso? Não, era o Internacional, o Gustavo aí, que era amigo nosso, fazia triatlo, faz até hoje, continua aí, ó, o doutor Gustavo. Era do infantil, legal. Nadador, falando aí do Mike Pig, Mark Allen. Cara, era impressionante. Era tipo, viu o Ian Frodeno, o Kengla, igual hoje um triatlo lá em Santos, viu o Ian Frodeno, como é que é o campeão lá, o outro alemão? O nome dele? Sei. Carequinha que também, corre pra caramba, alemão, né?
alemão. Igual tem esses caras aí, entendeu? Então era muito bom estar no meio, fazer uma prova com eles, assim, era massa demais. Legal, Dava maior legal. incentivo. Olha o Nadai aqui. O Nadai perguntou quais foram as maiores dificuldades em provas e como superou essas adversidades. Que truque mental, assim, o que você coloca na cabeça para durante uma dificuldade aí da prova, né, superar e dar continuidade. Patrick Land, aí, ó, o Cristiano, o pequeno, né, aí, ó. Isso, Lang, exato, ele mesmo. Patrick Land. Essa pergunta do Nadai, cada prova, cada situação a gente encara, né? A gente sente uma coisa, então você tem que saber lidar com aquele momento. Teve uma coisa no Ironman, no simpósio do Ironman da Califórnia, estava eu e Diogo lá, e o Rafael, a gente assistindo o simpósio do Ironman da Califórnia, e aí o organizador lá na frente com o microfone, isso um dia antes da prova, né? O cara falou uma coisa assim que a gente sabe, mas a gente nunca tinha ouvido, né? O cara falou, gente, durante a prova, se você estiver se sentindo mal, não está se sentindo bem, está achando alguma coisa estranha, só tem uma coisa para você fazer, é só ir mais devagar. Não tem problema. Então você diminui o ritmo, você vai se sentir melhor, entendeu? Você vai chegar, pô. Você vai chegar, então... Uma hora você chega. Cada prova a gente sente uma coisa, então você tem que saber lidar com aquele momento ali, sabe? E uma coisa boa, assim, principal no nosso esporte é se conhecer, né, Fernando? Saber o que você é capaz, né? Eu sou assim, eu sou bem matemático durante prova. Eu faço, por exemplo, estou na natação lá. Quando eu saí da água, eu falei, beleza, terminei aqui a primeira parte, fiz 20 minutos, falta mais 2 horas de prova. Como é que eu estou me sentindo? Estou me sentindo assim, dá para acelerar, dá para diminuir. Eu vou jogando com essas contas matemáticas. Chega na metade do pedal, eu falei, pronto, cheguei na metade aqui. Eu fiz isso, falta exatamente isso. Será que eu estou bem? Dá para eu acelerar? Então, toda hora eu estou pensando nisso. Toda hora eu saí para correr. Falta metade, estou na metade, falta um terço. Só, e aí vai até chegar a hora. E é uma leitura da sua linguagem corporal ali, né? De como você está sentindo, né? O feeling. Né? Essa matemática é ligada ao feeling ali durante a prova, né? Então, é o que muitas vezes, quando a gente começa a ficar muito ligado em tecnologia e perde esse feeling, né? Então, assim, fica vendo ali a wattagem, a frequência cardíaca e a percepção de esforço, você não tem essa capacidade de fazer a leitura. Como você falou em 2017, pô, você quase não viu o relógio ali durante a prova, né? E até hoje eu nunca treinei com potenciômetro, uso a frequência cardíaca bastante, mas potência eu nunca usei. Durante prova curta, eu levo minha frequência cardíaca, mas não olho. Nas provas curtas eu não olho. Eu uso aquilo ali como dado para futuros treinos, entendeu? Para ver o que eu fiz. Mas a minha percepção é totalmente o que eu estou sentindo, é o meu filho, é o que eu estou sentindo ali na hora, com essas contas matemáticas aí, entendeu? Tá. O Bruno Macaco, ele perguntou assim, o que está faltando para fazer uma prova perfeita no Havaí? Qual foi o melhor tempo lá? Meu melhor tempo no Havaí foi 9h40. Ele 2002. Não acha perfeito, para ele tá ruim. Tá ruim. Não, eu fiz uma 2002, eu corri e fiz uma prova razoável, eu corri para 3h23. Foi uma nota, me deu uma nota, lá é outro esquema, né? Me deu uma nota 6 lá pro Havaí esse ano, mas não sei, Bruno, eu vou continuar treinando para achar minha prova perfeita lá no Havaí. E você chega quanto tempo antes no Havaí? Isso aí também já foram várias tentativas e erros. Já cheguei já cheguei numa terça-feira e a prova sábado. Achei meio em cima da hora, porque é muito longo, né? São 20 horas de voo, 7 horas de fuso, né? Então, eu acho que quando eu e Vicente Diniz fomos, a gente chegou 10 dias antes. 9 dias antes,
já me senti melhor, já foi legal. Acho que é uma data boa para amador, entendeu? Porque a gente não é profissional para passar 2 meses lá, né? 2 meses, os caras passam 2 meses, né? E aí a diferença é enorme, né? Valeu, Fabrício. O Adriano. Ah, não, Adriano, aqui a gente falou essa história que é do. Tava com pressa, Magrinho. O Hélio Duarte aí, ó. Raspar a cabeça ajuda em alguma modalidade do triatlo? Ajuda só na transição. Aerodinâmica. Ajuda só na transição. Pode ajudar na perder calor, né? Mas também isso pode... aí, no frio é ruim. No frio é ruim, no frio é ruim. No calor é bom, com certeza. No calor é bom. Mas é uma coisa boa, eu recomendo aí todo mundo, viu, quem quiser. Não, com certeza. Quando eu tô aí envolvido com treinamento, eu também raspo a cabeça, agora que tá grande aqui. Tá grande. A Zambuja e Ernesto perguntou qual que é o ritmo do Ironman, A2, A1, a morte. Você consegue estabelecer um ritmo aí para fazer o Iron? Eu considero o meu A1. Meu Ironman eu faço A1. 2017 eu pedalei, eu acho que deu 144 batimentos por minuto de média no meu pedal. Legal. E na corrida foi um pouquinho mais, não, foi quase igual, 145, que é um pulso assim que eu vou muitas horas mesmo, sabe? Assim, é o meu aeróbico total, que eu posso ir várias horas. Se eu botar 140 batimentos, eu faço, vai 24 horas pedalando aí no ritmo bom. Não é leve, não é passeio, mas também não estou forte. Então, o meu A1 mesmo, é um ritmo bem aeróbico. E o profissional, eles já conseguem trabalhar A1 para A2, né? Já fica num ritmo ali que eles suportam, né, uma intensidade maior tempo. Mas é progressivo isso, né? Durante a maratona, é progressivo. Você vai chegando e com desgaste do tempo, querendo ou não, você vai fazendo mais força e o pulso vai subindo de leve, é um progressivo bem leve, né? Deixa eu ver aqui a última pergunta da Virgínia. São 3 perguntas da Virgínia. Vamos lá, Virgínia. Uma coisa que se perdeu nos treinos que era mais legal antes, sabe? Algumas coisas que você fazia nos treinos que não se tem mais hoje, e uma coisa que é legal hoje em dia de se fazer, comparando treinos de antigamente, né, de ontem, e os treinos de hoje. Pontos positivos, né, do treino de antigamente e de hoje. E praias e trilhas, né, que é uma foto, acho que é aquela foto que eu compartilhei hoje lá no meu Insta, é praias e trilhas, não é? Aquela foto, você correndo na praia. Você ganhou aquela prova? Você ganhou? Não, nunca ganhei não. Já ganhei a categoria, mas ficava entre os 10 gerais ali, fazia umas provas, fiz provas boas lá, me surpreendi com o resultado, com o tempo, mas nunca ganhei não. Fui 5º geral, 6º, 7º, 8º, mas nunca ganhei não. Mas ganhei a categoria. Categoria, não, beleza. E essa coisa do treino, o que era legal fazer antes e de fazer hoje, né? Por exemplo, antigamente a gente conseguia descer na 13 de carro e nadava lá, hoje não é possível. Acho que é mais ou menos isso que ela quer saber. O que era legal fazer antes que não dá para fazer e hoje em dia, o que você acha legal? Assim, eu vou sempre me adaptando para me motivar, né? Sim, eu faço treinos que me motivam para continuar treinando e fazer um treino bem feito. Mas uma coisa que eu fazia antigamente, que eu não faço mais hoje, por causa da 061, que eu estou treinando com o pessoal, que eu faço os longos com ele, é fazer as viagens de bicicleta. A gente fazia muito, ia para Cristalina, dormia lá e voltava no outro dia. Sabe? Legal. 2 pedais longos. Eu faço com o pessoal da 061 hoje em dia isso, mas a gente faz aqui em Brasília. Dá uma voltona, para aqui, no outro dia outro treino. Mas eu sempre gostei de pegar a estrada, sempre gostei de fazer pedal longo, pedais de viagem. Tinha uma época aí, Marcelinho, Buiú, a gente fazia um triângulo aqui no Goiás, que era Brasília, Pirinópolis, Pirinópolis, Anápolis, Anápolis, Brasília. Nossa, que legal, hein?
Eram 3 dias de 120 Legal. quilômetros, 130, que esse pedal, esses treinos longos de pedal faz uma diferença Legal. muito, muito pesada. Até esse ano eu fui assistir a clínica do Andy Potts, né, que ele veio aí, Uhum. que foi muito massa, uma coisa que eu senti nesses últimos anos, que mudou um pouco o meu treino, assim, que eu aumentei o volume de ciclismo para Ironman e diminuí um pouco a corrida. E foi uma coisa que ele falou lá. Quando você está super bem na bike, a sua corrida fica boa também. É. Entendeu? E a corrida, a gente não pode exagerar, a corrida é a que mais lesiona dos 3. Sim. Então, né? E é uma coisa que nesses últimos anos, a minha panturrilha, que a gente já conversou muito isso lá no Clube do Exército, Uhum. né? Minha panturrilha tem me atrapalhado aí nos últimos anos, com uma certa frequência. Então, eu diminui muito meu ritmo e volume de corrida, mas aumentei meu pedal, mas que deu uma estabilizada, eu melhorei meu pedal, piorei a corrida, mas me mantive bem. Os gringos têm essa pegada aí de valorizar muito o pedal. Eu não sei se foi Mark Allen ou Craig Alexander que falou assim, se você, ou Dave Scott, agora não lembro, se você quer correr bem uma maratona, pedale bem. Então, assim, se quer chegar inteiro para correr, se quer fazer a sua melhor corrida, você tem que estar inteirão no pedal, ou seja, muito volume de pedal que eles colocavam, sabe? Então, a corrida não subia muito, assim, tipo, subia muito. Devia fazer os intervalados bem feitos para pegar um ritmo, mas não precisa ficar se matando, correndo 2 horas várias vezes por semana, né? Não, com certeza. Eu sinto isso quando você está... O ciclismo, ele te exige muito o seu condicionamento. Porque o ciclismo é longo, a duração longa, os treinos e a variação de intensidade. Você sobe muito com subida, com o ataque do grupo, com o ritmo. Então você fica condicionado, fica leve, né? E você consegue manter uma frequência cardíaca alta por mais tempo no ciclismo. Não, é impressionante. Então te condiciona impacto, mais. Né? Isso. Condiciona mais, né? Com certeza. E é uma coisa... Nos últimos 10 anos aí, eu aumentei bem o meu pedal, o meu volume de pedal. Época de Ironman, eu pedalo longo com a 061 no sábado e faço um treino sozinho na terça também, mais longo, entendeu? Então, fez uma diferença boa. E é um pouco, talvez seja um pouco ultrapassado, mas lá na época do Mark Allen, anos 90, 95 ali, ele tinha uma coisa que ele falava que era assim, se você pedale o tempo que você quer fazer no Ironman. Então, assim, se você quer fazer 9 horas, faça um treino de 9 horas de pedal. Né? Ele tinha essa ideia, sabe? Que tinha que ficar muito tempo. Né? Hoje em dia não precisa disso, né? Porque evoluiu o treinamento, as intensidades, a gente precisa mais de intensidade. Não precisa chegar às 9 horas de pedal, mas de ter mais volume durante a semana, mais contato com a bike, né? Mais contato com a bike. Mas na palestra do Andy Potts, ele falou que durante a Ironman, uma vez por semana, ele faz pedal de 7 horas. 7 horas. 7 horas. E é um cara que faz um pedal para 4 horas e meia lá no dia, né? Ou seja, ele dobra o tempo dele. De prova, ele faz um pedal... É loucura isso. Não sei se você já ouviu, Fernando, o áudio do Cane, um áudio do ciclista que fala umas sequências de treinamento, assim, parece uma piada, mas é a pura verdade. Que ele fala que não tem jeito, no ciclismo é volume. Não adianta ficar dando tirinho, intervalado, não sei o quê. Tem que montar e é hora em cima de bicicleta, aquilo ali que vai fazer tu melhorar mesmo. Não tem jeito. Não tem onde correr, não. Sentar a bunda no banco ali, né? Não tem jeito, não. Tem que rodar. Não, beleza. Beleza, Johnny. Muito obrigado aí. Vamos finalizar aqui a live. Agradecer a presença aí. Agradecer a presença de todo mundo aí. Algumas pessoas a gente consegue falar aí, ó, seu sobrinho chegando aí, né? Meu primo e afilhado. Primo, afilhado aí ao Pi, né? Então, assim, agradecer aí todo mundo que esteve aí. Algumas pessoas a gente não conseguiu falar o nome aí, mas agradeço aí a presença de todo mundo. Johnny, mais uma vez aí, meu nome da Karen da 449 aí, por participar aí da gente de mais uma live. Queria agradecer aí também, Fernando,
meu amigo aí de esporte desde adolescente, É, né? Queria agradecer a oportunidade e parabenizar pelo trabalho aí dessa live, dessa sequência de live e do trabalho como nutricionista, você e a Karen aí da 449, sempre um serviço profissional, a galera se amarra, super atenciosos. E é isso aí, valeu demais pela oportunidade de falar do triatlo aí mais uma vez. E tamo junto, beleza. vamos que vamos. Valeu, Johnny. Vamos dormir que amanhã tem treino, né? Vambora, não para Vamos não. embora. Valeu, Valeu, gente, pela pessoal. presença aí, todo mundo que assistiu. Obrigado aí, meus alunos, minha família, meu pai, minha mãe. Valeu demais. Show, vamos embora. Obrigado, Tiana. A Tiana aí. Valeu, Beleza, gente. Eli. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, valeu.